Você já parou para pensar em como o mundo mudou nos últimos 20 anos? Ou melhor, nos últimos 40 anos? A cada dia vemos mais pessoas imersas em um mundo digital, gerando distanciamentos pessoais, disfunção familiar, brigas ideológicas e políticas, aumentos dos casos de doenças emocionais e o controle do pensamento popular pela alienação. E isto pertence aos donos da notícia, da mídia, os influenciadores, celebridades, famosos, sim, mas principalmente dos patrocinadores por detrás da cortina. E todo dia uma nova fake news se espalha, e os maiores propagadores são os zumbis digitais, imersos em um outro mundo, ativos online, porém mortos no mundo real, espalhando opiniões que não são suas próprias, fantoches dos verdadeiros poderes e dominadores da atualidade, e mal sabem que estão infectados, e são peões para causar a terceira guerra, uma guerra digital. Guerra Digital Z, a nova era dos zumbis digitais. A Bíblia previu um apocalipse recheado de pragas, doenças, guerras, bestas e uma grande batalha, o Armagedon. Uma grande batalha entre o bem e o mal para definir o destino final da humanidade. A indústria cinematográfica retratou uma possibilidade de apocalipse através de uma infecção mundial, um supervírus, que transformaria milhões em zumbis e destruiria o mundo como o conhecemos. Essas representações, através de filmes e séries, expressam o cenário caótico que está presente no imaginário popular, arrebanhando milhões de pessoas, milhões de telespectadores e arrecadando milhões de dólares. Compramos uma ideia apocalíptica, pois ela já está no nosso inconsciente coletivo. Nós apenas assistimos o que no fundo já sabemos. O fim está próximo. E isso gera uma pergunta. Se o apocalipse de uma maneira ou de outra é inevitável, que sinais mostrarão isso? E como saberemos se o fim pode ser ainda nesta geração? Vamos fazer uma rápida retrospectiva das mudanças que ocorreram no mundo nos últimos 40 anos e quais foram as mais definitivas. Anos 80. Um estilo de vida vibrante e extravagante. A moda era colorida, as relações calorosas, pessoas mais unidas e frequentavam festas, discotecas e shows. A família se reunia em frente à TV para assistir seus programas preferidos e a criançada se reunia para os seus desenhos preferidos. Mas na maioria das vezes a maior diversão era na rua, com diversas brincadeiras e jogos. Seu meio de comunicação era muito diferente. A preferência era falar pessoalmente, e quando não era possível, era comum telefone fixo, cartas e até fax. Um ano marcado por uma socialização calorosa, diversidade cultural, músicas que impactaram a cultura, mas essa geração não imaginava o que as próximas décadas lhes traria. Anos 90. Marcado pelo avanço global, investimentos estrangeiros, integração dos mercados financeiros, surgimento e crescimento da internet comercial, impactando o mundo dos negócios e inovando diversos setores. Mas para o brasileiro comum, décadas de inflação e instabilidade na economia foram reguladas com o Plano Real. A discrepância financeira era enorme e os preços variavam, mas houve uma grande mudança. Tecnologias estavam avançando, computadores pessoais, acesso à internet, telefones celulares, CDs, DVDs, Nintendo 64, PlayStation. Nos jogos, músicas, televisão, todos compartilhavam experiências juntos. Brincadeiras na rua eram insubstituíveis. A alegria estava no rosto da criançada. Pais, ao chegarem em casa, logo estavam na mesa de jantar com todos. Toda a família compartilhando o seu dia e desfrutando da presença, todos juntos, interesse uns nos outros. Anos 2000. Mudanças significativas aconteceriam. A cultura estava fortemente influenciada pela música pop, e a moda era cada vez mais ter menos panos no corpo. Quanto menos roupa, melhor, o que pouco a pouco se implantava a sexualização. Mas foi nos anos 2000 que todos testemunharam uma revolução digital.
Com o surgimento de dispositivos como Discman, celulares, MP3, consoles de videogame como PlayStation 2, Xbox, Game Boy Advance e no final da década PSP, Nintendo DS, Xbox 360 e o PlayStation 3. Jogos de PC de muito sucesso também estavam ganhando popularidade, como Counter-Strike, GTA San Andreas, Bully e The Sims 2. Filmes que impactaram a cultura até os dias de hoje foram produzidos, como O Senhor dos Anéis, Harry Potter, Shrek, Toy Story, A Rede Social, Piratas do Caribe. A internet e as redes sociais passaram por um período significativo de crescimento e evolução para chegar a ter o peso e a influência de como a conhecemos hoje. A internet se expandiu e se tornou mais acessível graças à internet de banda larga, o que possibilitou a internet para mais pessoas e conexão mais rápida. De 2003 a 2010, as maiores redes sociais da atualidade foram criadas: Facebook, YouTube, Twitter, Instagram e outros que foram perdendo sua popularidade, como o Orkut, MySpace e serviços de mensagem como o MSN Messenger, 2010 até a atualidade. Nesta última década e meia, os eventos e mudanças que ocorreriam na cultura através das mídias digitais seriam irreversíveis. O que já era esperado há tempos nos Estados Unidos vai acontecer em 2010. Pela primeira vez, os anunciantes vão colocar mais dinheiro em mídias digitais do que nas impressas. Uma nova geração nasceria, a geração Alpha, nascidos de 2010 em diante. Muito diferentes das gerações passadas, como os Baby Boomers, geração X e Y. Não conheceram os sofrimentos, o trabalho duro e os desafios da época. E muito semelhantes à geração Z, nasceram e cresceram na era da informação. Uma geração que gosta de pensar fora da caixinha e não vive longe da tela do celular. É a geração Z, dos nascidos a partir do finzinho dos anos 90 e que desde crianças viveram no mundo digital. O Lohan tem 20 anos e já está no 3º emprego. Um estudo feito por uma startup de soluções para recursos humanos identificou que a geração Z é a menos flexível no trabalho. Em uma escala de 0 a 100, essa geração alcançou uma nota de 57 em resiliência, índice menor do que das gerações Y, X e Baby Boomers. Conexões e amizades virtuais, bombardeio de opiniões, polarização ideológica e política digital. A política é o assunto que tem dominado as discussões nos grupos de WhatsApp no Brasil ultimamente. E pessoas comuns com voz de influência sobre a opinião de milhões de usuários. Quem é o Felipe Neto para você? Eu acho que ele é uma má influência para as crianças hoje em dia. E como é retratado no documentário O Dilema das Redes, da Netflix, só existem duas grandes indústrias que chamam pessoas de usuários: a das drogas e a da internet. Mais de 63% da população mundial usa a internet e redes sociais no mundo. Isso é mais de 5 bilhões de pessoas no planeta. E o mundo só tem 8 bilhões. Em 2014, os jovens passavam uma média de 6 horas por dia conectados. Hoje, esse número aumentou para 9 horas diárias. Isso é 1/3 do dia. Se calculado dentro de um ano, isso dá 197.100 minutos. E é equivalente a 136 dias. Isso é quase 1/3 do ano. Vamos um pouco mais longe. Se isso fosse dentro de 10 anos, os 136 dias se transformariam em 1.360 dias, o que seriam 3 anos e 7 meses dentro da internet e nas redes sociais. Assustador, não? Estamos nos tornando uma sociedade que consome conteúdo digital incessantemente, perdendo muitas vezes o contato com o mundo ao nosso redor. Segundo a cultura pop, um zumbi é um morto-vivo, um morto que volta a viver, ou um infectado por um vírus. Busca sempre consumir, sem nunca se satisfazer, vive sem de fato viver e anda sem destino, apenas querendo consumir um pouco mais. Até na filosofia,
O processo de zumbificação, segundo os filósofos e pesquisadores David Chalmers e Daniel Serravalle, é relacionado à massificação das opiniões, perda progressiva da capacidade de pensar de forma crítica e independente, apatia e até insensibilidade emocional. Na Bíblia Sagrada, Evangelho de Mateus, Jesus disse: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria." Não seria isso os discursos de ódio, o cyberbullying, os haters? Pirani foi o primeiro condenado no Brasil por intolerância religiosa em 2008. No ano seguinte, ele foi preso com mais um discípulo pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. Com vários vídeos polêmicos na internet, ele, além de disseminar repulsa contra várias religiões, ele xinga mulheres, negros e é contra grupo LGBTQIA+, políticos e agentes da segurança pública. E a apatia online de quem filma e tira foto de quem quer tirar a própria vida, ou um recém-falecido sem a menor sensibilidade? Talvez estejamos à beira de um grande colapso. Testemunhamos nas eleições de 2018 e de 2022 uma disputa política que entrou em muitos lares. Familiares foram expulsos de casa, brigas que levaram à violência, manifestações políticas, a grande maioria movida por fake news e o poder da internet. Em várias partes do mundo, as redes sociais podem contribuir para instalar o ódio entre grupos radicais, mobilização para protestos e movimentos sociais. Uma verdadeira guerra da informação, com diferentes influenciadores tentando influenciar a opinião pública. Sim, muitos têm se tornado um zumbi digital, sem vida, controlados e verdadeiros consumidores de informação. Mas há esperança. Podemos nos libertar dessa condição de consumidor, de zumbi digital, encontrando um equilíbrio entre o mundo online e o offline. É hora de despertar para a vida, para viver toda a beleza desta criação. Quando você cresce, você tende a acreditar que o mundo é o que é, que sua vida é apenas viver dentro desse mundo e tentar não esmurrar muito as paredes. Mas essa é uma vida muito limitada. A vida pode ser muito mais, assim que você descobre um simples fato. E esse fato é que tudo ao seu redor, que você chama de vida, foi inventado por pessoas que não são mais inteligentes que você. E que você pode mudar, influenciar tudo. Pode construir suas próprias coisas que os outros poderão usar. É só esquecer essa ideia equivocada de que a vida está aí e que você só vai passar por ela em vez de agarrá-la, modificá-la, incrementá-la, deixar sua marca nela. Quando aprender isso, você nunca mais será o mesmo.